finalmente terminaram as eleições, né? Depois de meses de campanha, discussões, brigas de família, o Brasil tem um novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Nem tão novo assim, porque ele já foi presidente antes, mas ele só vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro de 2023. E até lá, o que vai acontecer nesse meio tempo? Nesse meio tempo, Edu, acontece a chamada transição de governo, que acontece toda vez que o novo presidente é eleito. E é justamente isso que a gente vai explicar. E se você curte entender um pouco mais sobre a política e sobre o Brasil, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Me Explica. Diogo, quer dizer então que agora, novembro, dezembro, vai ser a transição de governo? O que é isso exatamente? Me explica. Transição de governo, Edu, é esse período entre o fim de um governo e o começo do outro. Ou seja, o fim do governo do Jair Bolsonaro e o começo do governo Lula. Nesse período, a equipe do novo presidente vai se inteirando, vai se acostumando com a situação do país. Sabe quando a gente entra num emprego novo? Então, é meio parecido. Quando uma pessoa começa a trabalhar numa empresa nova, numa firma nova, geralmente ela demora umas semanas para entender como as coisas funcionam, certo? Ela precisa configurar o e-mail da firma, entregar os papéis para o RH, se apresentar para os novos colegas, precisa ver onde vai estacionar o carro ou que ônibus ela precisa pegar para chegar na firma na hora certa. Tá, mas na prática, o que isso significa no caso dos presidentes? Quer dizer que o presidente eleito Lula, no caso, vai criar uma equipe que vai passar a trabalhar em Brasília para se inteirar de todos os assuntos do governo federal. Essa equipe ainda não assume o governo de fato, tá? Porque o mandato do Bolsonaro vai até o dia 31 de dezembro de 2022. Mas a ideia aqui é que o governo Bolsonaro compartilhe as informações importantes com essa equipe do Lula, para que eles cheguem sabendo o que eles precisam fazer e preparados para manter as coisas funcionando a partir de 2023. E que tipo de informações o governo atual pode repassar para o governo que ainda vai entrar? É um mundaréu de coisas, viu? O número de funcionários que cada ministério, secretaria ou departamento tem, as ferramentas que eles usam para trabalhar, senhas de sistemas internos, informações econômicas, enfim, um monte de dados. O governo brasileiro é tão complexo que ele funciona quase como se fosse uma equipe de revezamento 4x4, sabe? Aquela prova do atletismo. Pensa que os corredores são o presidente e o bastão que eles estão carregando são o governo. O que está vindo atrás precisa ter muito cuidado na hora de passar o bastão para o próximo que vai correr. Senão o bastão cai, a equipe perde tempo e pode perder, claro, a medalha de ouro. E quem foi que decidiu que a transição deve ser feita assim? Existe alguma regra para isso? Existe sim, Edu. Tem uma lei de 2002 que diz quais são as regras para a transição entre os governos. Essa lei, aliás, foi criada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, o popular FHC. Ela começou como uma medida provisória e virou uma lei depois. Desde então, ela tem sido usada para regulamentar o momento em que os governantes passam o bastão um para o outro. E geralmente esses momentos de transição são tranquilos? O pessoal colabora? Olha, até hoje não aconteceu nenhum problema muito grave não. Em 2002, por exemplo, depois que o Lula ganhou a eleição, e essa eleição foi bem disputada, não sei se vocês sabem, os relatos da época contam que o governo que tinha perdido, que era do PSDB, foi super prestativo com o governo do Lula que estava entrando. A coisa foi toda muito civilizada. Depois, quando o Lula passou o bastão para Dilma, a coisa foi mais tranquila, porque os dois são aliados políticos e são do mesmo partido, claro. Entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, a coisa também foi bastante tranquila. E esse ano, qual que é a previsão? Como é que vai ser? A gente ainda não sabe, viu, Edu? Especialmente porque o Bolsonaro nem ligou pro Lula ainda para reconhecer a derrota na eleição e para parabenizar ele, Fazer isso nas democracias, pelo mundo todo, é considerado um sinal de educação e de bons modos, viu, pessoal? Então a gente pode dizer que o Bolsonaro está sendo bastante deselegante, para dizer o mínimo, viu? O presidente atual não falou nada ainda sobre a transição, mas o pessoal do governo dele já está conversando com a equipe de transição do Lula. O Ciro Nogueira, por exemplo, que é o ministro-chefe da Casa Civil atualmente, está conversando com a Gleisi Hoffmann, que é a presidenta do PT e integrante da equipe de transição do Lula. O Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, conversou com o Geraldo Alckmin, que agora é o chefe da equipe de transição do presidente eleito e também é o futuro vice-presidente da República. É só no Brasil que acontece essa transição? Como é que isso funciona em outros países? A transição de governo existe em todos os países democráticos. Quando o governo sai, ele ajuda o outro a entrar.
Como isso acontece e o tempo que leva muda de lugar para lugar. Mas, no geral, mesmo que os governos sejam adversários políticos, existe um espírito de cooperação. Afinal de contas, foi o povo quem escolheu o novo governo no voto. Nos Estados Unidos existe uma tradição muito bacana. O presidente que vai sair geralmente deixa uma carta lá na Casa Branca para o próximo presidente, para quem está entrando. Isso tem acontecido pelo menos desde o Ronald Reagan, quando ele deixou o poder em 1989. Até o Donald Trump deixou uma carta para o Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos. E olha que a transição entre os dois foi super complicada, viu? O governo Trump deu pouquíssimas informações para o pessoal do Biden e o processo todo foi muito conturbado. E essa transição de agora entre o Bolsonaro e o Lula, dá para prever como vai ser? Olha, Edu, se depender do atual presidente, a coisa vai ser também bastante conturbada, como foi lá nos Estados Unidos com o Trump. Como eu disse, ele nem ligou para o Lula para dar os parabéns. Isso é um sinal. Além disso, ele ficou 2 dias em silêncio depois do fim da eleição. E a verdade é que ele ainda não reconheceu publicamente a derrota nas urnas. Isso tudo mostra que o Bolsonaro está de má vontade com esse novo governo, o governo Lula. Mas parece que o pessoal que trabalha no governo do Bolsonaro vai ajudar na transição. Como eu disse, o Ciro Nogueira e o Hamilton Mourão disseram que vão cooperar e ajudar na transição. Agora, precisa ver se o resto do pessoal do Bolsonaro vai ter a mesma boa vontade, né? A questão é se eles dificultarem as coisas, eles estarão desrespeitando a lei e, claro, sendo muito deselegantes.